Bom, bem-vindo a todos. Hoje, nesse nosso primeiro episódio do podcast, o Time do Coração, e que a gente vai descobrir muita coisa da cardiologia de alta complexidade, da cirurgia, da clínica. E para isso eu vou estar com meu amigo e parceiro, o Leandro. Oi pessoal, meu nome é Leandro Neves Machado, sou cirurgião cardíaco. Estamos aí na parceria com o Léo aí já há alguns anos. E a gente teve essa iniciativa de fazer esse podcast aí para trazer conhecimento e como a gente faria, né, no dia a dia do tratamento. E para começar hoje, né, Léo, a gente vai começar já com um tema de final de Copa do Mundo, que é a estenose de válvula aórtica, principalmente aí passando por a questão de prevalência, apresentação clínica e focar principalmente na parte do tratamento dela, né, nas nuances do tratamento, nas dúvidas e no que dá muita pano para manga, né? Que é escolher o tratamento final. Quer dizer, hoje em dia, com as novas tecnologias, a gente não sabe quando escolher uma TAV, quando escolher uma cirurgia, a cirurgia convencional, a minimamente invasiva. Bom, mas a gente vai discutir isso aqui, a gente tem muito pano para manga, e para isso, nada melhor do que só conversar com o craque da cardiologia. Estamos aqui hoje com o Dr. Germano Souza, amigo. 7 anos que a gente está trabalhando, acho que juntos, Germano, já, não é isso? 7 anos. 7 anos. Germano é formado no INCOR, no cardiologia da melhor qualidade, a melhor mesmo, se eu posso falar. Mestre. Sou doutor em cardiologia. Doutor em cardiologia. Olha, que orgulho. E a Andréia, amiga, exemplo. Eu acho que, Leandro, quer falar um pouquinho? Que acho que eu não sei se você tem palavras para falar. Não sei se vai ter podcast, né, cara, para falar. Não pode chorar. Só para falar disso, porque a Andréia, cara, ela foi minha mentora desde o início. Não me canso de dizer, cara, que tudo que eu sou de cirurgião cardíaco, a pedra fundamental foi plantada por ela. E fala mesmo. Mesmo. Eu falo isso sempre, não tem problema nenhum. E com muito orgulho. E a Andréia também é médica, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, formada pela Faculdade de Medicina do ABC, mestrado, né, pela faculdade, e mais uma série, membro de, que mais? Um monte de sociedades aí, né, latino-americana, Sociedade Norte-Americana, né, o STS, né, a maior sociedade do mundo, e a Sociedade Europeia, né. É chique, né? Um negócio assim. Mas eu vi que ela lá no ABC, ela é puro sangue, né, Germano? Você viu? Puro sangue, veio tudo formadinho tudo de lá, né? Pô, legal, gente. Primeira coisa, muito obrigado mesmo por vocês estarem aqui, acreditando com a gente, juntar vocês, que são pessoas da melhor qualidade, como gente, como médico. Estou muito feliz mesmo, orgulhoso de ter conseguido trazer vocês aqui. Com a Marta e com o Ronaldinho Gaúcho, né? Exatamente. Exatamente. Já que tem a pegada do futebol, né? Começando já com... Bom, e vamos começar, né? Falar um pouquinho de estenose aórtica, que é um papo hoje que tá na moda aí. A gente vem discutindo muito. E a evolução tem sido muito rápida e tem dificultado da gente tratar esses pacientes. Eu tenho dificuldade às vezes, porque aparece um trabalho novo, a gente não sabe o que indicar, como fazer. Pode começar aí, André, falar um pouquinho da estenose aórtica pra gente? Eu acho, Léo, que a estenose aórtica, ela tá, como você disse, na moda, porque foi uma das áreas aí da cardiopatia cirúrgica, por assim dizer, que mais evoluiu, né, nos últimos anos, é onde tem mais novidade, especialmente, né, o holofote veio aí com o surgimento do tratamento transcatéter, né, que foi um chacoalhão ali que a gente percebeu absolutamente necessário, né, a gente vinha aí de décadas de mesmice, né, em estratégias de tratamento, surgiu o tratamento transcatéter que viabilizou, né, a abordagem de pacientes inoperáveis e trouxe uma revolução absolutamente necessária. Então, abriu-se aí portas, né, que a gente precisava começar a entrar. De pacientes que estavam à margem desse tratamento, né? Exato. Eu estava vendo, André, não querendo te cortar, mas te cortando, que como que a incidência alta, a gente já vê isso no dia a dia, né, Germano? De como a gente tem gente, e cada vez mais com o envelhecimento da população, mais gente entra nesse rol dos estenose aórticos. E essa tecnologia ela deu uma margem, né, para você conseguir tratar essa população que a gente antigamente colocava como, não tem mais possibilidade de tratamento, né? Acho que todo esse chacoalhão que a percutânea trouxe foi muito
e hoje é muito visto, né, para esse paciente que está envelhecendo e que antigamente, olha, talvez não desse para Tava tratar fora. e agora a gente aumentou tava a gama, o número de pacientes. Eu acho que todos nós passamos por isso, né? Por um paciente aí mais idoso, de um risco aí, pô, o risco de 10 anos atrás parece que era diferente do de hoje, inclusive, né? Hoje o alto risco, a gente vai mais além e eu acho que houve uma mudança de mentalidade também, mais uma vez necessária para a gente encarar um momento atual aí que é absolutamente desafiador, né? Então, o alto risco de antigamente era só o cara mais velho, né? A pessoa mais velha que já tinha uma doença renal crônica. Hoje, o alto risco que a gente contraindica é o cara que vem com câncer, que tem a doença renal crônica, que já fez uma cirurgia, que é tabagista, que já não tem mais pulmão. Esse é o indivíduo que a gente fica mais receoso de tratar, mas Com mesmo certeza. assim ainda tem uma estratégia para ele, né? Então, eu acho que a gente passou por isso, assim, de contraindicar e hoje não mais, né? Então, também há mais notícias, há mais pesquisas mostrando mais coisas. Então, tem uma base genética em comum, né? Entre a estenose aórtica e a doença aterosclerótica, que é a mais comum do mundo, né? Então, tem o envelhecimento e tem também o aumento da doença aterosclerótica caminhando juntos. Tem uma abordagem da válvula aórtica bicúspide também. Hoje nós vemos também, diferente de 10, 15 anos atrás, onde a gente considerava só que era uma variação anatômica da válvula aórtica. Não, é uma outra doença. A gente tem que tratar de outro jeito, tem que olhar já na fase de avaliação diagnóstica de uma outra forma. E a estratégia também seguir uma estratégia própria. Né? Sim, sim. E aí, Germano, você como clínico lidar com isso, porque também, como eu falei, acho que antes, a gente começa a ter mais gente, né? Eu estava lendo, você me corrige se eu estiver errado, hoje você tem uma prevalência de estenose aórtica, ela sai de 0,3 em uns 50 e poucos anos, chegando até 11% dos octogenários, quer dizer. É muita gente, é muita gente. E assim, as pessoas estão chegando mais velhas, estão chegando melhor. A gente está tendo uma qualidade de vida. Antes, o velho hoje não é mais velho, é um jovem senhor. Exatamente, exatamente. Tem o envelhecimento populacional, a mudança da pirâmide etária é uma realidade em vários países do Ocidente e no Brasil não é diferente, né? Então, de fato, com o avançar da idade e a maneira... Antes você tinha algumas manchetes de jornal que falava, depois de 40 anos, idosa de 40 e poucos anos de idade foi atropelada. Então, assim, não é compatível com o que a gente vive hoje, né? Graças a Deus, tudo melhorou nesse sentido, em termos de longevidade, e isso não foi somente no Brasil. Mas aqui no Brasil e no mundo, os estudos de epidemiologia trazem aí números que, para pacientes acima de 65 anos, a prevalência pode variar de 2% a 7% de 65 anos, né? Acima de 65, ou seja, é muita gente, né? Então, muita gente. Se você pegar toda a população brasileira acima de 65 anos, se você colocar aí 5% para fazer uma média, é muito paciente que deve ter estenose aórtica aí que está escondido. E é aquela história, né, André, que a gente tinha assim, quando você não tem uma perspectiva de tratamento, você tende cognitivamente a se poupar de fazer um diagnóstico tão minucioso, ou você tem uma sensibilidade um pouco menor para detectar. Isso acontece com várias síndromes. Na insuficiência cardíaca não tinha o que fazer com o paciente. Depois, o pessoal, o choque cardiogênico, o pessoal não fazia muito esforço. À medida que você vai começando a ter opções terapêuticas mais avançadas, mais convincentes, mais bem estudadas, você tende a ser mais rigoroso na sua triagem. Isso é bom. Então, é isso que está surgindo, é isso que vai fazer surgir cada vez mais pacientes com estenose aórtica no consultório do clínico e do cirurgião. Eu acho que também, né, só interrompendo, a gente está falando, né, do paciente que está tendo longevidade, que aí a gente vai até para a fisiopatologia da doença, né? Você tem a estenose, a degeneração calcífica, que é desse paciente. Imagina lembrar que a gente ainda é um país de terceiro mundo, né, em crescimento, onde a principal causa ainda do paciente jovem, que quase o americano, o europeu tem muito pouco, é a febre reumática, né? Então, a gente já tem um pool de pacientes muito grandes, os jovens, e esses acima de 65 anos e mais idosos, a degeneração calcífica. Então, acho que é uma patologia que aumentou muito esse diagnóstico nesses anos
e, por consequente, há necessidade de um impacta tratamento melhor, muito né? ainda nos pacientes, chega a quase 70%, é isso? Estou certo? De pacientes ainda com lesão reumática. A reumática ainda Isso é a tem mais. caído, né? Tem diminuído ao longo do tempo, mas depende de onde você está, naturalmente, no Brasil. Tem vários Brasis, né? Sim. Mas assim, depende do seu serviço. Se o serviço é um serviço de referência que abarca pacientes de todo o país, ainda há um percentual significativo de pacientes com doença reumática, que são doenças diferentes. A manifestação de estenose aórtica é semelhante, mas são doenças diferentes, né? Então, Você tem essa pontos percepção no importantes. dia a dia, né? Você tem o nosso Brasil do SUS, que é você tem o nosso Brasil do consultório, né, Germano? Você que atende o convênio e o privado e o SUS, né? A gente percebe isso, né? Os pacientes, eles têm várias nuances diferentes aí. E que a gente Para o vive clínico isso. tem sido um desafio, né? Porque eu vejo que quando chega para a gente, cirurgião já passou por você. Sim. Você já foi aquele manejo, aquele primeiro approach e tal. E é um desafio, porque eu acho, porque cada vez vem mais gente, como a Andrea falou, diferente. Não é o mesmo paciente. E aí a gente começa a lidar com um problema que muitas vezes a gente está também conhecendo agora. Como tratar clinicamente um cara desse? Né? E às vezes ele vem com pouco sintoma. O paciente valvar, ele passa um tempo sem sintoma. E como você vai fazer ele acreditar em você que ele tem que tomar algumas medidas e fazer um eco, por exemplo, de repetição, para que ele tenha um acompanhamento? Cara, mas eu não sinto nada. Esse cara quer me fazer isso aqui. Como é que é aí, Germano, isso aí? Pro clínico, esse desafio. Tem duas maneiras do paciente chegar com estenose aórtica. Uma é o paciente que está com algum sintoma, e ele vem por causa do sintoma, ele vem ao consultório, porque, olha, eu tô com falta de ar, não tinha, tô tendo, ou tive um desmaio, ou tive uma dor no peito, e aí angina, dispneia, e alterações de ritmo, ou palpitação, isso são síncopes, isso aí são sintomas que são preliminares. E aí você vai fazer naturalmente o diagnóstico diferencial desses sintomas. Então, isso não é tão difícil fazer um diagnóstico de estenose aórtica, se for uma estenose aórtica acentuada, porque se você for cuidadoso minimamente com o exame clínico do seu paciente, você vai fazer um diagnóstico clínico desse doente. Né? Então, é muito pouco frequente que você tenha dúvidas do diagnóstico de uma estenose aórtica grave sintomática. Então, às vezes, na primeira consulta, de cara, você faz o diagnóstico, tá? Então, pode acontecer... Ainda sem o exame? Sem nada. É só exame clínico, exame né? clínico. Essa é a base da medicina, né? Sim. A probabilidade pré-teste, ela precede todo o exame complementar. Isso é o teorema de Bayes na veia, né? Mas o ponto é que aquele primeiro capítulo do Cécio lá da década de 90, que a galera pulava para ir direto para síndromes, né? Não tinha paciência, mas aquele primeiro capítulo ali é a base de tudo. Mas então, o exame clínico bem feito, normalmente vai te apontar isso. E muitas vezes, esse é o paciente que veio com um sintoma. Então, quando você veio com um sintoma desse tipo e no exame clínico você percebe um pulso parvusitados, quando existe, e um sopro sistólico ejetivo, né, em diamante, clássico, poupando segunda bulha, em focos de base, às vezes tem um galavardão, detalhes do exame físico, mas que um ouvido razoavelmente treinado, terceiro, quarto ano, é para fazer esse diagnóstico de cara, tá? Então, nesse ponto, a gente está sentindo falta. Né? Essa formação básica, é muito ansioso para pedir um exame complementar sem ter feito isso de base. Então, calma. Então, primeiro, anamnese e exame físico. É muito mais custo efetivo do que você sair fazendo exames complementares por aí. Então, dito aí esse meu princípio que eu considero basilar, você também tem aquele paciente que vem fazer algum check-up. Né? Um paciente que não sente nada e que, por acaso, ele vai ter ou apareceu num check-up que ele fez ou alguma alteração, ele vem com uma segunda opinião já. E muitas vezes realmente é um paciente que jamais teve sintoma algum dessa natureza. Aí você tem que tomar um cuidado nesse paciente assintomático, entre aspas, porque às vezes é um paciente que ele está já se poupando há algum tempo. Né? Então aquele doente que na verdade ele não se testa, né? Está da televisão para o carro, faz tudo de carro, anda devagarzinho, ele vai se autolimitando ao longo do tempo e não percebeu isso. Então, se você não tiver essa visão de que a estenose aórtica é uma doença traiçoeira, insidiosa, então, às vezes o paciente vai se limitando e ele mesmo não percebeu. Que agora está mais sedentário, antes de fazer atividade, tem uns 10 anos que ele não faz tanta coisa assim. E aí, nesse doente, vale a pena você
fazer alguns testes adicionais para saber se realmente esse paciente é assintomático ou não. Por exemplo, se ele é um paciente ativo que não tem contraindicação para fazer um teste de esforço, esse é um doente que vale a pena. Se ele está dizendo que é assintomático, sua propedêutica de estenose aórtica grave, além do eco, eletroeco, claro, um teste ergométrico pode ajudar, porque pode ser que num teste, num protocolo mesmo de segurança, o paciente apresente ali um desconforto, uma falta de ar, ou uma dor, num ambiente controlado. Opa, você não é tão assintomático assim. E isso faz diferença no manejo do paciente. Perfeito, É perfeito. um grande diferencial, né? Que essa parte do teste ergométrico, quando se suspeita da estenose aórtica, né? Que acho que é muito importante, mas você falou assim, no ambiente controlado. Esse é o teste ergométrico que você tem que fazer no ambiente hospitalar, né? Não dá para fazer numa clínica ou quando você não tem estrutura. E eu acho que até tudo que o Germano falou define, né, Germano, a classificação, né, de uma válvula, que acho que muito disso que vai dizer para que lado que a gente vai, né? Os estágios de uma estenose aórtica, né? Estágio A, onde você tem só a predisposição, um B, que é a leve e moderada, a C, que já é o paciente assintomático, né? Mas que não tem, já tem uma lesão crítica, e a D, que é aquela que a gente já todo mundo sabe, né? Que é o paciente com estenose grave e sintomático, que daí requer um tratamento, né? Mas foi o que o Germano falou também, no caso de você tem que suspeitar, né, André? E é uma das discussões de hoje, né? Está evoluindo a indicação da intervenção na estenose aórtica para o paciente assintomático, né? Sim, perfeito. Então, a discussão para isso, né, existe uma base. Então, primeiro é o quão assintomático ele de fato é, né? Então, como também a degenerativa acomete indivíduos mais velhos, é muito comum a gente atender pacientes que acham que ficaram mais cansados ou tiveram algum sintoma, mas era da idade. É da idade. Né? Popular Essa é da uma idade. armadilha muito comum. Né? Então, existem aí exatamente. pesquisas mostrando que o indivíduo que se identifica como assintomático, no teste de esforço ele não é assim tão assintomático, né? E a própria mortalidade da estenose aórtica não tratada ao longo do tempo já está levando a acreditar que a intervenção antes dos sintomas tem benefício. Então, provavelmente é o que a gente vai ver entrar em diretriz, né, nos próximos anos. É a eu vejo intervenção muito precoce. Isso, sei lá, a early surgery, né? Quando você tocou num caso muito interessante que vocês dois, que é a questão do sintoma. E a gente sabe que aquela a curva de curva Brown-Ward, ela vai 1960, né? Igual do Cécio, né? Mais ou menos. Aí Mas você ela tá tem lá, a hein? inflexão dela, né? A deflexão dela, né? Então ela vai ali, quer dizer, entrou sintoma, 50% de mortalidade, se eu não me engano, em 2 anos. Quer dizer, a gente vai para 5, 20% de sobrevida. Angina, 2 anos, a sobrevida média é 2 anos. Insuficiência cardíaca, 3 anos. 5 por 5, mais ou menos assim. Mas esse ponto é difícil da gente identificar. Esse ponto de E inflexão. quando começou? Inflexão. Ele fica, quando começou, porque esse paciente, ele parou, isso é comum, né? Falou, eu ia na padaria, não vou mais não, eu tô velho, eu pego o carro e vou de carro. Ou eu peço em casa agora, traz em casa. E aí você fica, pô, mas será que começou aqui? A minha perna tá inchando um pouquinho, mas eu tô cheio de varize. Aí você fala, meu Deus do céu, que esse cara tá me ferrando aqui, que eu não sei o próximo passo que a gente vai dar. Aí a gente volta um pouquinho na questão do exame de imagem. E às vezes a gente pega ecos que não demonstram tudo que a gente quer. A gente fica esperando aquele eco uma coisa, não colocou uma velocidade de fluxo, não colocou um gradiente. Coloca só o gradiente máximo e exatamente, não não bota o médio. E fica aquele desespero. Nossa, e para você conversar com o paciente é difícil, fala, pô, faz outro exame. Você também não quer expor o colega, é uma verdade, eu fico às vezes assim, falo, pô, vou fazer um transesofágico, como se fosse uma coisa a mais, mas eu quero ver o que o transtorácico não me falou, porque ele viu, mas não me contou. E esse é um problema que piora até uma outra situação, para a gente identificar o paciente em urgência cardiológica. Né? Porque o paciente muito sintomático, né, ou o paciente que está evoluindo em sintomas ali, que você consegue identificar isso no exame clínico, mas que vem com um ecocardiograma em cima do muro, é difícil você fechar e você estabelecer a urgência que ele precisa ser tratado. Exatamente. Né? Você fica numa Você situação... fica perguntando, será que eu estou sendo muito agressivo com esse cara? Será que não pode esperar um pouco? E pro clínico também é difícil. Às vezes eu vejo dos dois lados, viu, Germano? Aquele clínico que liga, ó, você vai operar esse cara, né, agora. Peraí. Aí o outro fala, você não vai operar? Não, tem que operar. Eu fico, às vezes, assim, caramba,
será que eu tô sendo agressivo? Porque a gente tem a tendência de ser agressivo. Eu E acordo se com a tem- faca na mão. Se tem Não doença é isso? coronária associada ainda, aí vira um Ah. caos. Porque aí tá sintomático, é da estenose que é moderada no eco, aí a estenose é importante, ele está sintomático da doença coronária, ele está sintomático dos dois. E aí esse atraso, né, vou pedir mais um exame, um transesofágico, na saúde privada vai para autorização, na saúde pública não tem. Não tem. Pode ser precioso para o E a paciente. gente precisa é um timing, né? Sim. A gente conversou esses dias sobre, você estava falando comigo no telefone, que a gente bateu Sim. um papo sobre o timing, da gente não perder Aquele momento. aquele momento, porque às vezes, como você falou, né? Você sub ou você hiper. Exatamente. Esse timing é tudo, né? Nessa zona de penumbra em que a gente acha que o paciente está assintomático ou essa dúvida se ele está oligossintomático por uma ou outra causa ou não. Então, é assim que é a vida real, né? É. Mas eu acho que é importante essa discussão, porque cada vez mais existem as próprias diretrizes da Sociedade Europeia de Cardiologia 2021 já trazem dados mais objetivos que já orientam o cardiologista a tomar a decisão no paciente assintomático. Né? Então, aquele verdadeiramente assintomático. Então, já estamos falando do seguinte, ó, classe 1. Classe 1 é o paciente que tem sintoma e estenose grave. Não há dúvida. Isso aí essa é a indicação clássica, não há dúvida. O paciente que está, em tese, assintomático, porém, que teve um teste ergométrico positivo com queda de mais de 20 milímetros de mercúrio na pressão sustentadamente durante o teste, na ausência de outros fatores. Então, olha, não tem doença coronária, tem uma estenose aórtica acentuada pelos critérios ecocardiográficos ali, né, a área valvar menor que 1 cm², com 40 milímetros de mercúrio pelo menos de gradiente, um fluxo valvar aórtico maior que 4 metros por segundo e o paciente faz um teste ergométrico, mesmo ele alegando ser assintomático, e a pressão cai 20 minutos. Isso aí é considerado classe 1 para indicação cirúrgica. Não tem o que falar. Então já é um ponto que nos orienta um pouco mais. Outro ponto é, tudo bem, esse paciente que ele se diz assintomático, ele tem um teste ergométrico que não deu nenhuma alteração hemodinâmica nesse sentido, mas aí você tem alguns outros parâmetros que você pode utilizar. Então, ele tem estenose aórtica grave, pelos critérios, mas não tem sintoma. Então, quando é que eu vou tender a indicar cirurgia? Aí vão indicação classe 2A. Lembra que classe 2A é quando a maioria da plateia, dos colegas que estavam na diretriz, votaram a favor de intervir. Tá? Uma minoria diz que não intervém, a maioria intervém, classe 2A. Quando todos concordam que tem que intervir, é classe 1. Quando todos concordam que não é para fazer aquilo, é classe 3. É mais ou menos assim que o negócio funciona. Então, a maioria concorda, por exemplo, que um paciente como esse, que tem outros fatores de mau prognóstico, por exemplo, BNP alto, um biomarcador mostra que é um marcador de estresse de parede, ou quando você tem uma aceleração de um ano para o outro, nesse follow-up, em 0,3 litro por segundo. Então, o cara tinha lá 3,6 tinha 4,1 de fluxo, foi para 4,4 de fluxo aórtico. Isso já é um critério adicional. Juntando isso com calcificação extrema na tomografia do coração, faz uma tomo cardíaca com calcificação gerando estenose grave, essa combinação de fatores pode nos apontar para um paciente que esse doente tem um mau prognóstico e deve intervir mais precocemente. Então, você começa a gerar outras variáveis que você pode utilizar, além da parte clínica, para poder gerar uma decisão mais orientada. Outro ponto, paciente com fração de ejeção baixa. Sim. Então, paciente com fração de ejeção menor que 50% é classe 1. Se tem estenose aórtica acentuada, assintomático, uma fração de ejeção menor que está 45%, indicação já classe 1 de indicar a cirurgia. Se vier menor que 55%, e não tiver nenhuma outra causa, também se propõe-se fazer a cirurgia precocemente, mesmo que ele não tenha desenvolvido sintoma ainda. Tem uma casuística de 2019 bem interessante que mostrou isso, por extrato de fração de ejeção, acompanhando pacientes assintomáticos, verdadeiramente assintomáticos, com teste ergométrico negativo. Então, o paciente acima de 60% e acima de 55% tem uma sobrevida muito boa. Já o que tinha menor que 55% já tinha uma queda clara de performance e incidência de complicações, então mesmo assintomático. Então você já tem extratos de pacientes baseados nesses parâmetros adicionais que dá para a gente tomar decisões. Então fração de ejeção, BNP,
o fluxo, Score de cálcio. o delta de fluxo, score de cálcio na toma cardíaca, isso tudo tomado em conjunto e, claro, analisando o risco cirúrgico do paciente, Claro. sempre dessa forma. E tem outra coisa que é importantíssima, né, nessa decisão é centrar essa decisão no paciente. Então, a autonomia do paciente, colocar todos esses dados em cima da mesa, né? Aí são os nossos valores e preferências do paciente têm que ser respeitados como primeira linha, né? Então, porque E uma coisa importante também, Léo, que eu vejo nisso é um paciente que é assintomático, a gente vê às vezes, né, se depara que você fala assim, algo está meio errado, né? Ou será que esse exame, será que a gente não está fazendo uma avaliação da performance, mas já chegou algumas vezes paciente que tem uma dinâmica, ele é assintomático, ele faz realmente atividade física, aquele paciente que anda de bicicleta por muitos quilômetros, muitas horas, e ele tem a estenose já muito crítica, que também é um fator de risco, né? Que seria a malha valvar aí menor que 0,7, uma velocidade de pico acima de 5, 6, né? E às vezes maior que 60 um gradiente também maior que 60. Então, assim, mesmo o assintomático nesse, talvez não esperar muito tempo, né? Porque se você deixar os riscos, né, da morte súbita, das arritmias malignas na estenose, elas são muito importantes. É isso aí. A André falou um negócio interessante da gente hoje, tá? Que acho que junta tudo que a gente está falando, de tratar esses pacientes de maneira mais precoce, e tem alguns trabalhos que estão mostrando isso. Eu tenho uma grande dúvida disso. Vamos lá. O tratamento da estenose aórtica, no final das contas, é cirúrgico. É intervenção, ou percutânea, ou cirúrgica mesmo. E aí vem uma grande... Primeiro calcanhar de Aquiles nosso, que a gente começa a ver a estenose aórtica como a mitral. Porque a mitral a gente começa a pensar numa intervenção precoce, que é o early surgery, se você conseguir fazer plastia num grande centro, onde você tem uma mão já para aquilo ali, uma expertise. Só quando a gente vai para a válvula aórtica, a gente não vai ficar fazendo plastia. É trocar. Quando a gente troca a doença. Se a gente bota uma prótese mecânica, eu tenho que anticoagular. Se eu boto uma prótese biológica, por melhor que ela seja, eu posso ter que retrocar ou reintervir aí com uma questão percutânea no futuro. Também não é um caos para a gente? Caos define, inclusive, Léo, eu acho, viu? Porque se a gente der um passo para trás ainda e entender, nós acabamos de falar aqui sobre a diretriz europeia, né, de como tem aí coisas muito estabelecidas, reuniões de especialistas, e como o Brasil e a América Latina seguem diretrizes europeias e americanas, que refletem populações europeias e americanas, com as próteses disponíveis nesses territórios. Exato. E aí a gente importa para o Brasil essa realidade muito diferente em genótipo, fenótipo, que exclui toda a diversidade que tem aqui, as características sociais daqui, e com próteses diferentes, e a gente indica na mesma proporção que eles, né? A diferença fundamental, eu acho, hoje, é a indicação de terapia transcatéter, que está muito grande, especialmente aí nos Estados Unidos, né? Depois de um grande trial mostrando não inferioridade do tratamento percutâneo sobre o cirúrgico, e abriu-se uma porta aí com uma série de novas descobertas, né? Mas uma grande limitação nossa, eu acho, é indicar, por exemplo, uma cirurgia com uma prótese biológica e usar num paciente diferente, uma prótese diferente de tudo que foi estudado em Europa e Estados Unidos para chegar àquelas conclusões. Aqui a gente tem muitas próteses que a gente não sabe a durabilidade real, porque já não tem estudo clínico recente. Né? E as próteses que tem no mercado norte-americano e europeu, tanto transcatéter como cirúrgica, tem uma relação de estudos clínicos obrigatórios ali por legislação que precisam ser apresentados e que eles sabem dados de segurança na população deles. E aí, sobre plastia mitral, né, esse é o ponto mais impactante do viés, né? Nós estamos num país majoritariamente reumático para doença mitral. É uma frustração, vocês já devem ter sentido isso.
a gente recebe o encaminhamento do paciente com uma valvopatia reumática totalmente complexa, que envolve 4, 5 componentes da válvula, não reparável, e a gente recebe o encaminhamento para a plastia. Né? O cardiologista encaminha assim, ó, por favor, avaliar para a plastia, e não é reparável, nem aqui, nem fora do Brasil, mas fora do Brasil, por questões sociais, fora do Brasil, Estados Unidos, especificamente falando, por questões sociais e também genéticas, né? Também já foi identificada uma predisposição genética de algumas populações, algumas regiões do mundo para a doença reumática. O norte-americano não encontra a doença reumática, que era comum na década de 50 e sumiu de lá. Né? Então, quando a gente vê também o norte-americano falando sobre plastia mitral, e que também a plastia mitral nos Estados Unidos, na hora que você olha dados do STS, quem faz plastia ali, plastia é 20% das intervenções da doença mitral. A maioria dos norte-americanos também não segue o que está lá no guideline. Então, faz toda a diferença mandar para um centro de referência exatamente da forma que está escrito, né? Num centro de referência que tenha volume, sai uma boa plastia e muda a sobrevida. Mas a gente não consegue adaptar isso no Brasil. Você acaba tendo muita propaganda e não tanta coisa sendo feita assim desse tamanho. E quando você coloca prótese de lá, paciente de lá, com prótese daqui, a gente está comparando banana com laranja. Exato. Mas a gente quer ter o suco igualzinho, com o mesmo gosto. Não vai ter. Eu brinco que às vezes, bom, em alguns hospitais que eu trabalho, que o pessoal fala assim, mas o resultado de outro lugar é X, da Cleveland é tal. Eu falei, gente, desculpa, a gente está jogando aqui no campo do Bangu. De terra. Campo do Bangu. A bolinha está um pouquinho murcha. E a gente está fazendo gol, pô. Sim. Me dá o time do Palmeiras, né? E vamos lá jogar. Isso não é contra ninguém, é a realidade que a gente vive. Sim. Você tem lá uma realidade onde eu tenho os insumos que eu tenho são diferentes, o investimento que existe naquilo ali é diferente. Pô, você quer que eu tenha o mesmo resultado? Às vezes eu não consigo. E o que a gente está conseguindo já é impactante, que a gente está mudando a vida de muita gente. Né? Então, essa comparação é importante, a gente viver nossa realidade e entender onde está inserido. Porque isso muda muito as nossas frustrações, né? Porque você fica frustrado, às vezes, de não conseguir fazer mais plastia, Sim. de não conseguir tratar certos pacientes, de um desfecho, às vezes, ser um desfecho ruim. E nós ainda estamos no estado de São Paulo. Quando a gente entra a partir da região norte, nordeste, é praticamente 100% reumático. Né? Na região sul é muito mais difícil. Né? Mas quando a gente vê aí centro-oeste, a maior parte do Brasil é reumático. E aí é um paciente mais inflamado, né? Que tem uma evolução pós-operatória imediata, aí 30 dias diferente, né? Um paciente mais sujeito à vasoplegia, né? Aquela resposta inflamatória mais exacerbada e uma resposta à prótese biológica também diferente. Isso também está registrado em poucos estudos que tem sobre doença reumática, especialmente tem muita coisa ali de Taiwan, da Ásia, que também tem muita doença reumática e que tem um resultado muito diferente na prótese biológica, que tende a durar menos. Inclusive, uma das nossas estratégias, né, é deixar o folheto posterior, né, o aparelho subvalvar ali da mitral posterior ali na troca mitral para preservar a função de ventrículo esquerdo, aí, especialmente na fase inicial, mas essa é uma estratégia ruim para o reumático, que o contato do folheto inflamado pela doença reumática com a prótese biológica acelera o desgaste da prótese. E aí você arruma um outro problema. Exato. Então, já tem uma prótese que tem uma qualidade inferior. Exato. Então, uma progressão da nunca doença, foi né, tão importante individualizar as decisões. Eu acho que essa também, até voltando para a válvula aórtica, é uma questão que é um fator que joga um pouco contra a durabilidade da prótese do TAV, né? Porque você não tira esse folheto inflamado. Você amassa a válvula calcificada, mantendo a gênese do problema. Então, isso foi visto que, assim, até com o tempo, né, principalmente as TAVs, já dando um spoiler, né, o primeiro ano, ela se mostrou até superior à troca cirúrgica convencional, né, aberta ou por minimamente invasiva,
por ter um menor risco de complicações, mas ao longo do tempo, essa curva vai se igualando com 2, 3 anos, e depois a válvula, a sobrevida, né, do paciente submetido à cirurgia de troca valvar, ela vai tendo uma mortalidade menor do que a TAV. Um dos indícios, né, seria esse, porque se não tira esse folheto, essa doença calcífica, e ela vai levando a uma degeneração mais precoce da válvula. Exato. Agora a gente entrou nessa fase aí, esse bate-papo sobre próteses é um bate-papo interessante. Clínico, é cirúrgico. O clínico, concorda? Definiu, é cirúrgico, né? Aquele caso. E agora, qual prótese colocar? É outra coisa que a gente entra. Vamos lá. Prótese mecânica. O que você acha da prótese mecânica lá com o teu paciente? Você gosta? Depende do paciente, né? Sempre você vai ter que entender quais são as variáveis que a gente leva em consideração para pensar numa mecânica. Primeiro, a idade do paciente, naturalmente, e a expectativa de vida dele. Né? E claro, se não há nenhuma contraindicação maior ou relativa para anticoagulação. É basicamente isso. Então, em geral, pacientes mais jovens, com expectativa de vida muito longa, a prótese mecânica ela deve ser realmente considerada. E o que você considera mais jovem, Gilmar? Por que eu estou te perguntando isso? Tá. Porque hoje a gente vê uma pressão até de alguns cirurgiões. Eu vou falar aqui, então, um exemplo assim, bem claro. Num congresso no ETS, um cirurgião falou, não coloco mais prótese mecânica, porque se tiver obstruído alguma coisa, levou uma degeneração dela, eu coloco uma TAV ali dentro. Eu acho que, particularmente, é uma estratégia que eu não gosto. Já contar com válvula em válvula lá na frente. A prótese mecânica a gente já faz há muito tempo, gente. Então, assim, a gente que trabalha muito com reumático, que desde a infância, a gente já está acostumado a operar pacientes muito jovens e que a gente sabia que já estava na terceira, na quarta troca ali, com 40 anos de idade. Sim. Então, assim, prótese mecânica, não dá mais para ficar abrindo o tórax do paciente, né? A gente é de uma fase que a durabilidade das próteses biológicas era de 8, 10 anos em média, e olha lá, né? Quando durava bastante. Então, assim, a gente sabe que prótese mecânica ela é segura, é estável e assim, e não precisamos reinventar a roda, isso já foi muito discutido, tem uma diretriz, de novo, voltando para as diretrizes, porque quando a gente começa a discutir individualmente alguma coisa, primeiro a gente tem que ir nos pais dos burros, né? Tem outras pessoas que têm problemas parecidos com os nossos, né? Assim que a medicina avança também um pouco mais rapidamente do que na experiência pessoal de cada um, né? Então, por exemplo, na diretriz europeia, vou voltar nela, 2021, tá lá, classe 2A, a maioria concorda que pacientes abaixo de 60 anos, respondendo a sua pergunta, abaixo de 60 anos é razoável você pensar e considerar uma prótese mecânica se o paciente tiver uma boa expectativa de vida. O cara pode ter 59 anos de idade e está com alguma comorbidade muito grave, aí é diferente. Ou se ele tem alguma contraindicação absoluta ou relativa para anticoagulação plena, quer dizer, a maior parte das contraindicações hoje são relativas, né? Então você vai ver, puxa, esse cara aqui é um paciente que tem má aderência, esse cara não consegue anticoagular adequado, né? Então esse é um doente que não vai ficar legal a prótese mecânica. Então tem que selecionar razoavelmente esse paciente. Apesar de no aórtico você precisar de um NR um pouco não tão alto quanto no mitral, né? Perfeito. De qualquer forma, é a segurança da administração. Você sabe que vai precisar e se esse paciente não tiver condições de fazer uma anticoagulação plena por qualquer que seja o motivo, esse vai ser um ponto de tomada de decisão compartilhada. Olha, vamos ter que insistir numa biológica nesse paciente porque por causa disso. De novo, e compartilhando com o paciente, com os familiares, sempre, né? Sempre. Mas é isso, idade, expectativa de vida e se tem alguma contraindicação relativa para anticoagulação plena que vai ser necessária nesses casos. Lembrando que a maior parte dos pacientes, boa parte dos pacientes já tem alguma indicação de anticoagulação plena por então FA paroxística, já tem outras indicações. Nesse caso, aí fica mais confortável ainda para você indicar uma prótese mecânica. Concordo, André? Concordo. E eu acho, assim, só para deixar concordo claro é ótimo, também. né? Não concordo, aí já começa a confusão, né? Pelo amor de Deus. Mas as diretrizes, Concordo em parte. até para quem estiver acompanhando que não é médico, né, as diretrizes são o que a gente tem de mais seguro, né, são estratégias ali feitas por reunião de especialistas, com centenas de pesquisas científicas, pré-filtradas conforme qualidade técnica. Então, são decisões baseadas em evidência de excelente qualidade, né? E
assim, a gente não vai ter, faz parte, acho que até da medicina, a gente não vai ter nada, nenhuma evidência científica sem um viés, né? Sem um ponto de confusão que é inevitável. Então, isso é fato. E a gente tem, o que tem de maior qualidade científica em cardiologia hoje é Estados Unidos e Europa, né? E a gente tomar decisões baseadas em diretrizes é algo que precisa ser feito para o médico que está atualizado, né? Sim. É apenas não ficar só nisso, né? Esse que é o ponto que eu trouxe anteriormente. Não ficar só nisso e contemplar mais, né, um todo crítica. maior. Você Exato. aceita aquilo e critica ao mesmo tempo. Né? A gente tem que partir do pressuposto do que a diretriz trouxe de evidência e correlacionar com os nossos pacientes para chegar à melhor decisão possível. Exato. Né? É isso aí. Então, é sobre isso, né? Então, a gente tem uma série de evidências tanto sobre próteses mecânicas como biológicas e, do ponto de vista do cirurgião, tem outros aspectos a mais. Então, se a doença é reumática, se o indivíduo é mais jovem, a incidência também do mismatch, né, da desproporção prótese-paciente. A gente sabe que, como você falou anteriormente, a gente numa cirurgia, ou no tratamento transcatéter, a gente troca uma doença por outra, tem lá uma prótese. Então, muitas vezes é bem frequente ter uma prótese que acaba produzindo uma nova estenose aórtica por ser pequena demais para o paciente. Então, essa ocorrência aí em séries também norte-americanas ultrapassa 40%. O que diminui muito com a TAV, hein? Sim, mas também tem. Tem também. Né? E num primeiro estágio, né, do colega que pensa, vou colocar a prótese biológica em todo mundo e quem precisar vai para o tratamento transcatéter depois, né? Hoje do que se discute da estratégia aí ao longo da vida, né, do lifetime management, né, exatamente. Eu ia falar dele daqui a pouco. Vai o nome bonito, né, em inglês, sobre pensar na estratégia de vida do paciente, né? Então o paciente que começa com uma desproporção prótese-paciente, ele vai levar isso para o tratamento transcatéter e vai sair de sala com outro efeito mismatch. Da boneca russa, né? Exatamente. Você começa a colocar uma bonequinha dentro da outra. O paciente que começa na cirurgia, ele tem que sair com o melhor resultado possível, que muitas vezes vai ter que incluir ou um tipo de prótese que contemple uma área valvar maior para diminuir a chance de mismatch, né, de desproporção prótese-paciente, ou uma ampliação de anel aórtico. Sim. E aí, quando a gente faz a ampliação de anel aórtico, nós temos a tendência de colocar uma prótese que vai ser a definitiva para o paciente. Muitas vezes ou a mecânica, ou uma prótese de geração nova, que tem estudos aí de até 7 anos, hoje, né, de durabilidade, mas que são uma promessa de durabilidade maior, uma expectativa e uma esperança de durabilidade maior. Mas isso também entra no nosso planejamento cirúrgico, né? Certeza. E muitas vezes a gente associa aí a ampliação de anel aórtico a uma prótese mecânica, para ser a cirurgia definitiva do paciente, sem mismatch, porque o paciente que sai sem mismatch, com a prótese mecânica de boa performance, a gente vê, é a única cirurgia, a única intervenção dele. Exatamente. Né? Isso eu acho que, para mim, é super importante, porque a gente tem que ter um poder de convencimento. Quando vem um colega, e esse poder com o paciente, como você falou, e com o colega que está indicando esse caso. E mostrar para ele porque, assim, existe uma tendência de todos nós, de que a gente vê tudo que é mais novo é melhor. E para aquele que está indicando ou fazendo como a gente, nos dá uma autoridade. Não, eu só faço com prótese X, só faço transcutâneo. Poxa, não é assim. Às vezes aquilo que a experiência te deu, que você falou lá atrás, que eu cuido do reumático desde não sei quando, eu sinto o cheiro do reumático, eu entendo o que vai ser o desfecho dele. Entendeu? Então, peraí, calma, não seja tão agressivo assim na tua mudança de conduta. E eu acho, eu quis dividir um pouquinho, coloquei aqui na mesa, a gente discutiu a mecânica, porque muita gente está negando ela hoje. Não, bota uma biológica, depois bota
Não, gente, peraí, você pode fazer um tratamento definitivo, acho que você falou tudo no que eu penso. A gente estava numa aula junto, não sei se você vai lembrar, veio um colega, acho que americano, falar, ele deu um dado que, acho que no México, se usa mais prótese mecânica do que biológica. Você Sim. lembra disso? Sim. Aquilo ali me pegou, eu falei, caramba, eu não sou tão louco assim. Não que eu queira usar mais, não é isso. Mas é não negar uma coisa que deu certo por tantos anos, e a gente vê dando certo ainda hoje. Sim. Né? É comum a gente operar, um paciente já foi operado, por exemplo, de uma troca de válvula órtica, mas ele está com problema na mitral e a mecânica lá está funcionando bonitinho, a gente não precisa tocar mais nessa válvula. Pô, isso pra gente é fantástico. E né? todos nós acho que já vimos um paciente com a prótese mecânica, até a primeira prótese, né, inventada lá, a prótese Star Edwards, né, com 40 anos de cirurgia, 45 anos de cirurgia, Sabe que eu e a no prótese normofuncionante, Sabe indo, que eu né? participei já? Trocar a bolinha dela. Ah, Você já fez isso? Não. Você tira, toca a bolinha, daí mete outra Mas, bolinha ó, no lugar, mas, só ó, troca a bolinha. coisa bonita. Dentre as principais cirurgias que eu já Vai. entrei, das mais difíceis, né, André? Aquela que a gente trocou um aneurisma de aorta É. pós-implante dessa válvula e um aneurisma de 12, 15 centímetros, tudo aderido. A prótese estava não funcionante. Pois é, A prótese pois é. funcionava. Bom, A nossa visão, só para eu acho que fazer um wrap-up do que a gente tinha falado, voltando um pouquinho um pouco mais para as coisas, eu gosto muito de princípios, né, de basilares em relação à tomada de decisão, né? Então, esse princípio de tomada de decisão que a gente chama hoje de medicina baseada em evidências, fala-se muito a respeito, mas é importante a gente falar exatamente do que se trata, o que é medicina baseada em evidências. Conversa com todos os 3 últimos tópicos que a gente conversou aqui. Eu queria fazer esse wrap-up aqui. A tomada de decisão na beira do leito, ela é uma arte. Sim. Ela é ciência e arte. E o que a gente chama de medicina baseada em evidências, né, o pessoal confunde muito com literatura. Eu vi na sua fala, André, a preocupação em mostrar que não é somente diretriz. Claro que não é só diretriz. A diretriz é uma fonte secundária, para começo de conversa. Então, e antes tem a fonte primária, que são os artigos de fato que originaram aquela diretriz. E antes disso, você tem que separar que aquilo é só um dos pilares da medicina baseada em evidência. Então, importantíssimo. David Sackett foi quem cunhou esse termo, medicina baseada em evidência, na década de 90. Era um médico que canadense do UK, né? Ele era Reino Unido e canadense, trabalhou nas 2 universidades, Oxford e McMaster. Esse cientista, ele colocou da seguinte forma: tinha um tripé, né? Daquele conhecimento que é explícito, então aquele que você consegue recuperar de bases de dados, artigos, diretrizes, livros, texto, isso aí é o conhecimento explícito. Tem o conhecimento tácito, que é isso que você acabou de comentar, é o sentir o cheiro, é aquele sujeito que está na beira do leito. Isso, ao contrário do que muitos pensam, isso não está fora de moda, pelo contrário. Isso talvez seja o que faz mais diferença diante de um lugar que todo mundo tenha o mesmo conhecimento científico razoavelmente atualizado. Essa intuição do médico, ela ainda é muito forte, ainda mais na área de vocês. Por que o cara que estudou as mesmas técnicas cirúrgicas, por que o sujeito que leu os mesmos livros, sabe as mesmas diretrizes, entre aspas, por que os resultados são tão diferentes muitas vezes? Por que o aspecto tático é tão importante? Você vê que o aspecto tático dentro de uma cirurgia é diferente. Um sujeito que acabou de sair da coisa, está começando, e um sujeito que já tem 30, 40 anos apanhando ali, que tem uma cognição boa. Tá? Porque tem cara que tem 30 anos e continua fazendo tudo do mesmo jeito. Vamos lá. Mas então, é esse tempero, é esse molho adicional que é da intuição, que é o conhecimento, eu chamo de conhecimento tácito, que é um dos pilares da medicina baseada em evidência. E ainda tem os valores e preferência do paciente, que muitas vezes fica meio que terceira linha. Você discute ali um monte de coisa, ninguém perguntou para o russo o que ele quer. E tem um quarto, há quem defenda hoje, um quarto pilar que conversa com aquilo que você comentou mais cedo, que é recursos. Então, você pode recuperar uma literatura que tem toda uma característica, aponta para uma direção. Você tem o seu conhecimento tácito, o paciente tem preferência. Mas eu tenho os recursos apropriados para implementar aquilo na beira do leito, naquele doente, naquele local. Recursos tecnológicos, econômicos, isso tem que ser levado em consideração. Então, não é nem um tripé, é um quadripé quando você vai tomar decisões na beira do leito. Tá? Então, nossa visão, a minha visão pessoal, é que isso não pode ser de forma alguma negligenciado. Se você tem um conhecimento explícito de uma forma e você hipertrofia isso em detrimento dos outros, você está gerando, isso está na moda, hein? É o autoritarismo científico.
Então você quer vomitar artigo e dizer como é que as coisas vão ter que ser, você está atropelando o próprio médico e o próprio paciente. Porque eu sou o dono da verdade, porque eu li, porque eu participo de diretriz, que eu votei e tal. Diferente, calma. Né? Você não pode... O contrário também é indesejável. O cara que não estuda mais nada, não está atualizado nem nada, e que eu faço desse jeito há 40 anos e vamos fazer desse jeito do mesmo jeito. Poxa, você não está atualizado, então você não precisa ser uma escolha de Sofia. Você precisa ter um conhecimento muito bem atualizado, você tem que ter seu estofo e combinar com o paciente diante dos recursos que você tem. Então essa é a base dos princípios de tomada de decisão à beira do leito que a gente tenta obedecer ao longo do tempo. Conhecimento associado à experiência. Né? Eu escutei, para fechar uma vez, que resume bem uma frase, estava na Argentina, estava dando aula num Congresso Argentino de Cardiologia em Rosário. Aí teve um colega da Argentina que resumiu bem isso aí, olha, a diretriz é o começo de uma discussão, não o final. Ponto. Para mim é bem isso aí. É para você partir de um ponto do que já tem. Agora vamos, a partir daí, vamos discutir mais a miúde, né? Mesmo porque na diretriz você tem que individualizar, né? Tudo. Exatamente. Porque nem sempre você encontra o paciente que está na sua frente e fala assim, ih, cara, onde está na diretriz esse paciente? Ele não se encontra ali, né? Exatamente. E isso é uma coisa difícil. Sim. André, mas agora, né, eu vou dar uma apimentada um pouquinho. E aí? Hoje em dia chega muito paciente na nossa frente ali, falando assim, olha, eu quero ser feito tratamento por minimamente invasivo, eu quero fazer sem abrir o peito. Quando que a gente... O que você nos fala um pouquinho? Só uma coisinha do termo. Não quero de peito aberto. Isso aí. Não é isso? Eu não quero cirurgia de peito aberto. Sim. Agressivo, né? Sim. Peito aberto. Às vezes eu fico, nossa, eu faço isso. Né? Eu faço cirurgia de peito aberto. Sim. E é o termo que... que muitas vezes chega pra gente. Muitas, né? Sim. E aí? E tanto é isso que a gente recebe, como o paciente que já chega pedindo pelo tratamento transcatéter em si, né, vendo a divulgação, e tem muita informação hoje. Pode ser isso é maravilhoso. Por um furinho, né? Isso é maravilhoso ter tanta informação, mas o paciente chega já com muita informação, inclusive decidindo, né, tentando, né, exercer o direito dele de decidir em conjunto aí o tratamento. Mas o que a gente sabe é que nada é para todo mundo, e é sobre isso que a gente está falando aqui, né? A gente tem indicações para cada situação, e a cirurgia minimamente invasiva é uma super estratégia hoje, dentro das indicações. Então a gente tem que ter critérios de anatomia, né, do paciente, a gente tem que ver se tem cirurgia pregressa. Tem muitas coisas aí que excluem ele da indicação, mas em muitas situações ele pode ser contemplado com uma cirurgia minimamente invasiva que tem um tempo cirúrgico maior, mas é uma estrutura cirúrgica menos agressiva e que vai poder devolver ele para a estrutura de vida dele mais precocemente. Então, tem toda a validade para o indivíduo mais jovem, né, para um indivíduo que tem aí um índice de massa corpórea menor, né, que tem um critério para a estenose aórtica, né, para a abordagem da válvula aórtica, que tem uma posição da aorta dentro do tórax mais favorável para a cirurgia minimamente invasiva por toractomia, né, abrindo por toractomia lateral, ou então, dependendo da estratégia do cirurgião, muitos são candidatos mesmo para mini esternotomia, né, para abertura aí parcial do externo e abordar a válvula aórtica, que fica muito favorável, né, nessa situação. E aí tem estratégias, né, decidindo pela minimamente invasiva, a gente sabe que tem estratégias que facilitam ainda mais, né? A gente estando preparado para um tempo cirúrgico maior, a gente pode lançar a mão de próteses que abreviam o tempo cirúrgico, né? Então existem, né, próteses de rápido implante, próteses sem sutura, né, que estão associadas a uma abreviação do tempo e que se gasta com a válvula aórtica em detrimento de uma dificuldade, por assim dizer, técnica maior, né? Então isso faz todo sentido e tem que estar ali entre as nossas possibilidades de tratamento. Nosso arsenal terapêutico, ele tem que passar por... A gente tem que pensar nisso, né? Exato. Eu tenho conversado muito na equipe, né, Leandro? Eu falo, gente, a gente tem que pensar. Quando a gente coloca um paciente na mesa, ou a gente vai colocar um paciente na mesa, a gente tem que entender e discutir quais são as possibilidades. Não necessariamente a gente vai conseguir, mas tem que estar no mindset de, olha, eu tenho tal, Sim. arsenal terapêutico, vai dar para fazer?
E passa, acho que, muito por isso. Eu sou um entusiasta, você sabe disso, da minha. Sim. E então, a gente tem feito até algumas, Tem feito assim. bastante. Na verdade, as últimas todas a gente Toda tem a feito gente por Mini, só né? por mim. A gente não E tem aí, feito mais a de peito aberto. Aí eu acho isso ótimo. Aí É um peito semi-aberto. Exatamente. Só uma abridinha de leve, né? Inflei o tórax. Inflei o tórax. E aí, quando a gente vai e tem essa possibilidade que a gente vai passar por aquela, da onde a gente está, qual o ambiente que a gente está, de usar as próteses de rapid deployment, né? A de entrega rápida, eu acho fantástica. Eu fiz essa semana, até por uma... Mas era um mitro aórtico, aí eu não faço por mim, dá para fazer, mas eu não faço, eu particularmente não faço. Eu consegui botar uma de entrega rápida junto com uma mitris, né? Uma prótese que eu gosto muito de usar. Perfeito. Meu tempo cirúrgico era uma reop ainda. Ele cai muito. E é uma vantagem grande porque, penso eu, do paciente voltar para as suas atividades profissionais, sua vida como um todo, da sua recuperação, dor, sangramento. Eu sou um entusiasta. Mas isso não nega o resto que a gente tem. E hoje a gente chega com a TAV. E a TAV onde entra? Porque o paciente está chegando para você, eu quero aquela do furinho. E, pô, legal, eu acho que ele está certo mesmo. Ele quer ser agredido o menos possível, pô. Eu também ia querer. É isso aí. Se eu tenho um furinho, mas vai dar para todo mundo? Eu consigo fazer a do furinho para todo mundo? Essa é uma pergunta. E um dos motivos da gente estar conversando é isso, a gente expor isso para o cardiologista, né, Germano? Da gente falar, pô, peraí, é ótimo isso aí. Perfeito, quando dá. E para X paciente, que ele vai ter sua indicação, não dá para ser para todo mundo. Vocês concordam? Como que vocês acham disso aí? Porque um colega veio conversar comigo sobre a TAV precoce. Que é muito o que está em discussão nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, muitos grupos estão colocando a primeira intervenção no Lifetime Management como a TAV. Começar pela TAV, especialmente no indivíduo mais jovem, para postergar a primeira cirurgia. Então, já contando que daqui a alguns anos ele vai para a cirurgia. Aí, o que isso começou a ser efetivamente feito e ainda é discutido. Mas aí os primeiros resultados foram mostrando que a TAV, muitas vezes, dura entre 6 e 8 anos. O indivíduo de baixo risco, lá de 40 anos, vai para uma cirurgia de peito aberto antes dos 50 em médio risco. E 30% desses pacientes saem com cirurgia de raiz de aorta, E se tivesse que colocado, é de uma outra e complexidade. se você tivesse colocado a mecânica? Resolvido. Ou seja, Estava resolvido. então essa visão de longo prazo é fundamental, né? Então vai voltar naquilo que a gente tinha falado lá atrás. Então um paciente mais jovem, assim, de uma forma geral, hoje também voltando então para os pais dos burros, né? O que é o default para a gente começar a conversa, diretrizes, né? Vamos voltar para as diretrizes porque já foi discutido isso, né? Então hoje o que é razoavelmente consensual, né? Que pacientes de alto e muito alto risco, não é? Paciente, olha, é um paciente começou com os inoperáveis, né? Então a TAV começou com os inoperáveis, porcelana, né? Que não tinha os acessos, né? Você conseguiu acesso e corrigir o que era incorrigível, né? Pela cirurgia convencional. A TAV veio para esse cenário. Foi e melhorou, isso indubitavelmente. O começo dos estudos Partners, ele foi lá do início, né? Então, aí tem mais de uma década e meia aí de evolução já. Então, ótimo que houve esse despertar e gerou essa possibilidade de tratamento adicional para quem era intratável e ia ter que amargar uma história natural da doença que a gente sabe qual é, né? Mas então esse paciente de muito alto risco e alto risco, aí os partners foram pegando cada vez um segmento mais abrangente, então esses desde que seja factível também, aí são sempre pacientes selecionados, porque tem os detalhes anatômicos específicos, a angiotomo dedicada, as complicações potenciais para a própria TAV, então nada é isento de riscos. Então, diante de uma contraindicação para a cirurgia cardíaca aberta, peito aberto, e sendo factível tecnicamente, taticamente, anatomicamente a TAV, isso está pacificado, que é uma opção classe 1, né? Todos concordam que nessa condição, ok. Né? Da mesma forma, é ponto pacificado hoje que o paciente de baixo risco, né, que não seja tão idoso,
né? Então a idade avançada é um dos pontos que hoje em dia, mas menor ou igual a 75 anos, com baixo risco pelo STS ou pelo Euroscore, ou ambos, a gente costuma usar os dois e usar o mais pessimista como, né? Então nós clínicos, cardiologistas clínicos, a gente quer usar o mais pessimista para pecar um pouco mais por excesso do que por falta. Mas se é um paciente com baixo risco pelo STS, pelo Euroscore, e é um paciente de uma idade menor ou igual a 75 anos de idade, porque o default é fazer cirurgia convencional. E aí pode fazer por minimamente invasivo, aí tem várias alternativas. Sim. Mas seria um tratamento nessa linha. O intermediário é que é a discussão que vai levar em consideração tudo isso que vocês já colocaram. Quer dizer, o que taticamente e anatomicamente vai falar contra ou a favor em relação ao paciente? Qual o índice de fragilidade desse doente? Quais são as comorbidades que ele tem? A expectativa Como é a de vida aorta dele em porcelana, mesmo. A expectativa de vida, tem alguma doença que vai impedir, propensão à anticoagulação ou não? Então, é aí que a decisão vai ser sempre mais compartilhada. Mas o mais importante, de fato, é que vamos pelo menos pegar esses extremos, que não são poucos pacientes, e já deixar isso bem estabelecido. E vamos discutir o intermediário. Então, o Partner 2A, que foi nos intermediários, que jogou essa luz para dizer, olha, também pode ser no intermediário. Não é que ele está determinando que agora é TAV no intermediário. Não, longe disso. Então, você vai deixar essa opção adicional para essa discussão multidisciplinar. Né, esse Heart Team vai fazer uma discussão em cima dessas variáveis anatômicas e clínicas que a gente vai ter que decidir. Acho que no fundo sempre é a decisão individualizada, né? Sim, porque assim, quando a gente pega hoje em dia, a gente falou muito do mismatch, né? A gente tem também uma coisa que é fantástica, a gente operou alguns casos em conjunto, né, André? A prótese de entrega rápida, ela é um misto, né, do TAV e da prótese totalmente convencional, porque ela vem normalmente com uma bainha que amplia a raiz da aorta, e isso facilita a gente não ter que fazer essa ampliação cirúrgica, ela já aumenta. Então a gente tem próteses, às vezes, de tamanhos de 21, que tem uma performance hemodinâmica de uma válvula 23 convencional. Então você consegue, às vezes, aliar uma cirurgia minimamente invasiva com uma prótese de entrega rápida, tirando o fator calcífico da válvula nativa que estava doente e que era um fator para levar uma disfunção mais rápida das próteses, né? E consegue, talvez, ajustar todas as melhores situações, né? Fazendo uma recuperação mais rápida, como a TAV, mas cabe sempre, assim, eu acho que a individualização final, né? Você tem, às vezes, paciente jovem, que nem a André falou, importante, com câncer. E aí você vai fazer uma cirurgia aberta, talvez a TAV ali, ela tenha uma boa indicação. Acho que a TAV ela veio para ficar. Sim, ela só vai tem melhorar. Que ficar, né? E só vai melhorar. Sim. Eu acho que assim, ela vem melhorando. As novas gerações são fantásticas. Tanto a prótese como o sistema de entrega, né, o material associado. Todo o processo, né? Todo o processo ali, ele está mais fácil de você fazer. Sim. E eu tenho participado muito de TAV. Eu sou entusiasta da TAV, eu gosto pra caramba. Mas é aquilo que a gente falou no começo, tem que tomar cuidado com ser tão entusiasta, né? Porque, ao mesmo tempo, você usa mais marca-passo, você usa 2 dígitos de marca-passo ainda. O leak paraprotético ainda é alto, mesmo com a saia. Sim. Quer dizer, então peraí, mas antes, quando a gente fazia, você tocou no caso do mismatch. Quando a gente deixava um mismatch, e principalmente um leak paraprotético, a gente chegava em casa em depressão. Depois que você fez um eco, 3 dias depois você tem um mismatch. Meu Deus, tem um leak. Eu tenho vontade de matar, assim, você tem vontade de se matar. E a TAV vem ensinar pra gente que às vezes fala, peraí, calma, é o que dava ali, eu já ajudei o paciente. Agora, naquela situação, na individualização, eu aceito um leak numa situação específica do paciente. Eu acho que o TAV veio ensinar um pouco isso. Mas a gente também não pode achar isso normal. Sim. Existe esse limite, que é um limite difícil. Sim. E você ainda tem dentro da TAV um percentual bem razoável do leak moderado. E a gente não sabe o que isso vai acontecer com esse paciente a médio e longo prazo. A gente não sabe nem o leak pequeno. Exato. Sabe? Então, se a gente entender que é realmente uma terapêutica que veio para transformar, para trazer à luz do tratamento aqueles que estavam moribundos, e eu não quero nesse paciente necessariamente da vida, eu quero da qualidade. Sim.
Eu quero dar o direito dessa pessoa não sofrer e passar os últimos anos da vida dela com dignidade. Né? E isso é muito legal. Mas entender que não negar o outro, sabe? Não é que eu escolho um, eu estou negando o outro. Não sei se eu estou me fazendo entender com facilidade. Sim, sim. Eu acho que todas... E o que vai te dar uma idoneidade? Você fazer tudo. Se está dentro do meu arsenal terapêutico, eu faço tudo, eu sou idôneo para escolher. Exato. Aí eu vou falar, não, esse aqui é melhor, André. Puxa, esse aqui eu acho melhor. Peito aberto é o melhor. Então, é isso. Então, entender que nenhum nega o outro. Todos vieram para compor uma terapêutica. E ainda tem um outro ponto que, invariavelmente, sempre entra, que é o ponto do custo. Né? Sim. Então, sobre minimamente invasiva, tem um custo adicional do que da cirurgia convencional. E ainda tem uma outra estratégia também crescendo, que é a robótica. Né? Perfeito. Então, o ano passado eu estive em um meeting europeu e na Europa, mais do que nos Estados Unidos, tem mais centros de robótica. E lá a impressão deles é que o custo da robótica não justifica a intervenção com relação à minimamente invasiva. Que o custo da robótica é o maior, né? Depois a minimamente invasiva e depois a cirurgia convencional. Né? Então eles estão nessa fase de entender que talvez o custo-benefício que inclui curva de aprendizado, inclui investimento pessoal do cirurgião, né? Então tem que ter, na Europa tem que ter tempo de treinamento, tempo em simulador, tudo isso é um custo que o cirurgião assume também lá e que aqui a gente sabe que é impraticável. Impraticável, e a muitas vezes, invasiva, né? se tornou democrática, né? Porque é um procedimento que a gente consegue fazer no Mas SUS. você sabe quantos... A gente consegue quantos... fazer isso com a gente vai no recursos SUS. pequenos, né? A maior parte dos nossos casos até, a gente opera semanalmente a minimamente invasiva para as trocas valvares no SUS. Então, você democratiza um tratamento que com a robótica você não teria isso, né? Seria muito difícil. Hoje você falou uma coisa do que a gente achar que o mundo está fazendo uma coisa, mas às vezes a gente vê uma coisa pequena e achar que aquilo todo mundo faz. Sim. E quantas minimamente invasivas faz nos Estados Unidos? 2%. Exato. 2%, gente. Sim. É muito pouco. Sim. Então quer dizer que a gente não está fora do escopo. A gente está fazendo uma boa medicina. Sim. Legal isso também. Com resultados equivalentes, muitas vezes com muito menos estrutura. Jogando no campo do Bangu. Exatamente. Exatamente. Ô, Léo, acho que falando em jogo, né, a gente podia partir para a nossa brincadeirinha do podcast, né? Vamos? Estão prontos? Ai, meu Deus. É o bate-bola. Vamos lá, começa você. Germano, né? Passa aí, vai. E aí, Germano? Cartão amarelo, vermelho ou VAR? Pode usar beta-bloqueador na estenose de válvula órtica? Isso aí, vamos chamar de cartão amarelo. Um amarelinho, uma entrada leve por trás. Mas tudo bem, não foi... Não foi aquele carrinho criminoso. Aquela cotovelada na boca, né? Não, sem brincadeiras à parte, o beta-block, ele é considerado ainda no tratamento de alguns pacientes com estenose aórtica, não pela estenose aórtica em si, né, que naturalmente o problema é mecânico e quando ele tem sintoma associado, a gente sabe que o tratamento é intervenção, não há dúvida. Mas é o preparar o paciente, o tratamento clínico antes da intervenção, ele também é classe 1. Você aliviar sintoma com diurético, né, você está o paciente nitidamente congesto, isso é classe 1. Para melhora de sintoma, no caso dos pacientes sintomáticos, e para melhorar também o perioperatório. O beta-block, ele tem um fundamento fisiopatológico porque você tem ali um débito fixo e um tempo de enchimento que o débito vai ser dependente do tempo de enchimento do ventrículo, né? Já que ele tem um débito fixo pelo orifício estreitado e pela hipertrofia ventricular que geralmente está associado à alteração de relaxamento do ventrículo. Então, fisiopatologicamente faz sentido que a gente deixe essa frequência o mais baixa possível, desde que isso não incorra em queda do débito cardíaco. E isso é muito tênue. É aí que você não pode carimbar e colocar beta-block em todos, naturalmente, justamente por isso. Tem um subgrupo de pacientes que é particularmente desafiador, que é o paciente que já tem algum grau de disfunção sistólica associada.
Esse doente, ao mesmo tempo em que você tem evidência de que beta-bloqueador pode melhorar o prognóstico no paciente com disfunção sistólica, fração de ejeção reduzida, isso não cabe no ambiente da estenose aórtica, porque esses pacientes não foram incluídos nesses ensaios clínicos de insuficiência cardíaca e fração de ejeção reduzida. Então, naturalmente, esse tem um risco alto de ser um low flow, low gradient. Esse low flow, low gradient que a gente não discutiu, mas que caberia um podcast só sobre isso, né? Mas especificamente esse é um doente de alto risco para você induzir um baixo débito pelo beta-block. Então, muito cuidado. O mais importante é não sair da beira do leito. Você está com esse paciente mais crítico, você pode até fazer, se você acha que o paciente está fazendo ataque à arritmia ou sob risco de fazer um ataque à arritmia, o beta-block pode ser útil eventualmente, mas tomar muito cuidado para não induzir um baixo débito pelo Muitas vezes fazer o tratamento. ajuste dessa medicação com o paciente internado, né? Que você consegue ter o controle. Porque esse paciente já tem indicação de troca, de tratar. Então, talvez nesse perioperatório você pode fazer pequenos ajustes, mas também não é desejável você introduzir beta-bloqueador imediatamente antes de cirurgia. Isso é uma coisa que a gente proscreve. Então, se ele tem alguma indicação de beta-block por algum outro motivo, né, pode ser dado com cautela para não induzir baixo débito. Vamos lá, perfeito. Bom, cartão amarelo. Andréia, agora Meu você. Mix, a minimamente invasiva, ou TAV para paciente de risco intermediário? Poxa, E aí? chama o VAR. Pronto. Boa. Porque tem tantas coisas para entrar aí, né, Léo? Tantas coisas. Então, Então, sim. vou começar do começo, eu acho. Temos regras, né? Aqui no Brasil a gente segue a ANS, né? Agência Nacional de Saúde. Então, se o paciente não tiver alto risco, né? Isso falando de saúde privada, e o SUS está mais restrito do que isso, né? Mas se o paciente não tiver 75 anos e alto risco, a ANS fala que não é para tratar, né? Então, Tratar com TAV. conta AVE, exatamente. E aí, a minimamente invasiva, ela é um recurso que depende da estratégia do cirurgião, como foi colocado, e não de regras da saúde suplementar, né? Embora também esteja aí por custo, né, associado sim. aí à liberação dos convênios, mas que a gente não consegue começar a discussão do transcatéter se não tiver esses critérios, né? Hoje a realidade é essa. Então, considerando aí o risco intermediário, eu chamaria o VAR, porque esse tem que ser caso a caso mesmo. beleza. Tá bom. Bom, boa pergunta final. Nosso tempo está acabando. E essa acho que é... Essa, eu já tenho a resposta, é a mais fácil. Matheus, você consegue colocar pra gente aí? Gente, e aí? É tricolor paulista ou tricolor baiano? Olha, eu sou suspeito para falar do nosso tricolor de aço, né? Bahia? Mas, o meu Bahia. Bahia? Então, mas em casa eu sou voto vencido. Eu tenho 2 filhos paulistanos e os 2 são tricolor paulista. Então eu vou me abster dessa votação. Empate, 1-1 aí. Tá certo. Pelos meus filhos. Você, André, tem alguma abstenção, não? Imagina, né? Tricolor paulista. E eu sei como é que isso surgiu aqui, viu, Leandro? Ele me contou. Com trancos e barrancos, tricolor paulista. Mas cuidado que agora é City, hein? Cuidado que agora Agora é outro Grupo nível. City. Agora... Pô, obrigado, mas assim, eu não posso perder a oportunidade de falar que tricolor que só tem um, que é o Carioca. Nossa. Tá bom? Mas aí ele tem que chamar o VAR, né? Porque esse daí já teve umas coisas de subir de terceira pra primeira divisão. Tem uns casos ali, mas... Ninguém é perfeito. Né? não tem jeito. Esse aí já teve um Gente, eu queria tapetão. agradecer muito a vocês. Foi uma honra ter vocês. Aprendi muito, Sim. mas muito, 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 muito. Sabe o que a gente não fez? Pedir pro pessoal se inscrever no canal, dar um like, não é isso? Dar um like. Assim, como é que é? O sininho lá, ativa o sininho, as notificações. Tá em tempo. Me dê tá em essa tempo. moral e se inscreva no canal. Gente, mas obrigado mesmo, assim, uma honra ter vocês, cara, aprendi demais, espero ter vocês de novo. É um projeto novo, né, Leandro, que a gente está acreditando, de trazer à luz uma porção de coisa legal que a gente gosta. É um pontapé inicial que em alto estilo, né? É por É aquela que você faz assim, final de Copa do Mundo. pede o Zico para dar o pontapé inicial, né? É isso aí. Obrigado. Obrigado, gente. Nós Eu agradecemos. que quero agradecer, para mim é um prazer estar aqui com vocês. A gente acabou, né, no frigir dos ovos inicial, né? Eu acabei não
não falando, mas o Leandro é um grande amigo, né, que a profissão trouxe você também junto. Amém. Então, para mim foi um prazer participar aqui hoje, uma honra mesmo ter sido convidada para essa estratégia inicial. E como eu comentei, tem tanta informação hoje, mas pouca de qualidade. Então, aqui eu tenho certeza que a gente está ajudando muitas pessoas a divulgar, né? Quando a gente divulga coisas aí realmente relevantes, atuais, e a estratégia de vocês aí a partir de agora, né, com um podcast, isso vai impactar centenas ou até milhares de vidas. Então, parabéns pela iniciativa. Obrigado. E sucesso para essa nova trajetória que começa hoje. É isso aí. Da mesma forma, agradeço o convite, Leandro, Leonardo, a dupla. Para mim é uma honra estar aqui. Eu, como único representante da cardiologia clínica, mas somos muito gratos à cirurgia cardíaca por serem parceiros nossos aqui de longa data e muito importante para o cuidado integral dos nossos pacientes. Essa iniciativa do podcast é muito interessante, muito bem-vinda. É uma lacuna, sim, do nosso, apesar de termos várias iniciativas diferentes, mas especificamente com essa roupagem, com esse ambiente descontraído aqui, esse time aqui é é um time vencedor, né? Então eu agradeço muito o convite, ter sido a parte aqui desse pontapé inicial desse podcast, que tenho certeza vai ser um sucesso. Parabéns. Obrigado, gente. Obrigadão para vocês aqui, viu? Legal. Valeu.